Vou usar a Ara, tá? Versículo 8 e 9. Paulo aqui, meus amados, está nas suas considerações finais da carta. Tá? Suas considerações finais, ele costuma dar orientações acerca da vida, da prática cristã, e não diferente disso, ele fez isso nessa carta, aos seus conselhos finais, suas exortações, seus mandamentos, visando o crescimento espiritual da igreja, visando a manutenção espiritual da igreja, visando o enchimento com o Espírito Santo, o renovar com o Espírito Santo. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Meus amados, semana passada nós vimos acerca da paz de Deus. E essa semana também, o assunto é o seguinte, é a paz de Deus. Se semana passada Paulo falou, não deixe que nada atrapalhe a paz de Deus, ou seja, não viva ansioso por coisa alguma, não deixe que nada atrapalhe a paz que vem de Deus. Nestes versículos ele mostra como andar na paz de Deus. Tá? Meus amados, essas três últimas mensagens, três não, são quatro, a da semana passada, do versículo 4 até o 7, hoje do 8 ao 9, semana que vem do 10 ao 23, e no último domingo deste mês vai ser o resumo da carta toda. O capítulo 4 de Filipenses tem sido muito mal usado. Tá? É um dos capítulos da Bíblia, assim, mais usado de forma errada pela igreja e pelos pregadores. Tá? Pastor, por que você está falando isso? Porque você não pode ler o capítulo 4 ignorando toda a carta. Você não pode ler uma carta de Paulo ignorando a vida de Paulo. Você não pode ler uma carta de Paulo ignorando o contexto de Paulo. O que o senhor está falando, pastor? Não estou entendendo. Meus amados, a intenção de Paulo em trabalhar para que a igreja tenha a paz de Deus, o propósito dele não é a glória do homem, é a glória de Deus. Amém, meus amados? Glória a Deus, igreja. O propósito dele, meus amados, Paulo não distorce a palavra para o seu leitor se sentir bem. Ele não sai do foco que é Cristo Jesus para que a pessoa se sinta bem. Este texto aqui, meus amados, o pessoal faz uma mistura danada com psicologia cristã, com coach. Os coach gostam demais desse texto aqui, do capítulo 4, não andeis ansiosos, essas coisas aqui dos pensamentos que nós vamos ler aqui agora, em quem pensar. E o versículo da próxima pregação, o versículo mais conhecido da próxima pregação é o seguinte: posso todas as coisas? É um dos versículos mais distorcidos da palavra de Deus. Tá? E aí eles seduzem aqueles que têm a mente nas coisas do mundo. E aqueles ainda que estão apegados às posses materiais, a vitória sentimental, emocional, saúde emocional, saúde financeira, esse tanto de coisa aí que o pessoal usa, para atrair as pessoas, Saúde financeira e saúde emocional. E a pessoa, eles
né, o comprador é aquele que quer ter a saúde financeira, a saúde emocional. E aí ele pega o texto e distorce o texto para alimentar para vender este produto. Né? Mas o propósito de Paulo não é isso. Apesar de que a saúde emocional virá se praticarmos isso aqui. Mas não é o propósito. O propósito de Paulo aqui é a glória de Deus. O propósito de Paulo aqui, meu querido irmão, é fazer com que você glorifique a Deus com a sua vida. Quando ele diz, na semana passada, né, não andeis ansiosos por coisa alguma, ele está falando o seguinte: não deixa que nada atrapalhe você a andar na presença de Deus. E agora, quando nós vamos ler no que pensar, ele está falando o seguinte: foque nisso, para que sejam cheios do Espírito. O propósito de Paulo aqui não é saúde emocional, não é acabar com a ansiedade, essas coisas. O propósito de Paulo aqui é fazer você ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, igreja. Mas quando eu pego esse texto e tiro o enchimento do Espírito Santo do foco e coloco a sua saúde emocional na frente, ou qualquer outra coisa, ou seu bem-estar, a sua glória na frente, eu saio do propósito desse texto. Isso é terrível. Sabe, é um dos textos mais usados para trabalhar essas questões de forma superficial, e os falsos profetas, como na época de Jeremias, ainda hoje, né, curam de forma superficial. Não curam, não dão sedativos para o povo, mas não curam o problema, não acabam com o problema. Não acabam com o problema. E não se engane não, meu querido, da pregação deles você vai sair chorando. Superficial. Não tem, meu querido, não tem papos na língua, isso aí é forma superficial de tratar a ferida. Tá? A minha tristeza é que muitos não vão entender. Né? Mesmo eu falando aqui que muitos não vão entender, muitos não vão querer entender. Sabe? E muitos vão preferir ver o pregador lá da internet, do rádio, do que sentar e estudar a Bíblia. Muitos vão preferir aquele sentimento bonitinho, aquele choro que esse tipo de pregador provoca, e isso provoca o mesmo, do que sentar e analisar de maneira friamente o que Deus quer aqui, para depois chorar. Entender para depois internalizar, ser transformado. Meu querido irmão, minha oração nesta noite é que o Espírito Santo toque nos nossos corações. Amém, povo de Deus? Que possamos entender o propósito de Paulo aqui neste texto, entender onde que ele quer chegar. Sabe, por causa de uma palavra, todo o texto é distorcido. O propósito dele é tirado por causa da palavra ansiedade. E ansiedade, falar de ansiedade está na moda, né? Não está na moda? Por quê? Está todo mundo ansioso. O estilo de vida está promovendo. O Brasil é um dos países mais ansiosos. E aí, meu querido, vem os coachezinhos. Pastor, não sei o que é coach, então melhor não saber. Mas muita gente que sabe. E pega um texto desse, e tira a glória de Deus, e tira o ser cheio do Espírito Santo do foco, e coloca o seu bem-estar emocional, a sua vitória. E você deve prestar atenção, porque quem está falando de alegria, que a carta aos Filipenses é a carta da alegria, não é? E quem está falando aqui de não vivam ansiosos por coisa alguma, é alguém que está preso, ou seja, nos padrões humanos, derrotado. Você sabia que Paulo foi muito questionado porque ele não se dava bem nos padrões humanos? Né? Vivia sofrendo, preso, às vezes pregava e ninguém convertia.
né? Estude, não é ler não, estude segunda carta aos Coríntios, para você ver. Mas, meus amados, ele é um apóstolo de Cristo, foi um apóstolo de Cristo, né? É para nós um apóstolo, e ele tem toda a autoridade para falar sobre alegria e falar sobre uma mente sã em Cristo, que é o quê? Ser cheio do Espírito Santo. Entendeu? Meu querido, eu já falei e eu vou continuar falando, se o foco da sua vida é você vai ficar... Quem já viu o cachorro correndo atrás do próprio rabo? Né? Se o seu foco é você vai ficar assim. Agora, se o seu foco é glorificar a Deus, independente da circunstância, está entendendo? Aí você vai experimentar essa paz aqui que Paulo está falando. Glória a Deus, igreja. Vamos ler este texto aqui, porque tem mais coisas para falar. Olha o que ele diz. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja alguma virtude, se alguma virtude há, ou se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebeste e ouviste, viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Glória a Deus, igreja. Paulo continua falando da paz de Deus. No texto anterior ele falou da paz de Deus. Não deixe que nada atrapalhe a paz de Deus. E aqui neste texto de hoje ele fala, façam isso para que vocês continuem na paz de Deus. Se na pregação passada ele falou, olha, diante dos problemas, os problemas são reais. Encare eles dessa forma para continuarem na paz de Deus. Hoje ele vai falar o seguinte, olha, pratiquem isso, independente de se você tem problema ou não. Para que você ande na paz de Deus. Glória a Deus, igreja. Então, o assunto que une as duas mensagens é a paz de Deus. Andar na paz de Deus. E o que é a paz de Deus? Porque o resultado aqui dessa caminhada é a paz de Deus. Tanto do texto da semana passada, quanto do texto de hoje. O que é essa paz de Deus? Primeiro, vocês lembram quando eu falei que não pode ignorar todo o contexto? Eu vou te dar um exemplo de uma forma que as pessoas ignoram este texto, o contexto desse texto. Eu já vi esse texto sendo usado para uma pessoa que não é crente. Pastor, mas um texto tão bonito. É, meu querido, mas aqui Paulo está partindo do ponto de que a igreja teve um encontro real com Cristo Jesus. Paulo está partindo do ponto, olha, vocês já têm paz com Deus, porque vocês se renderam a Cristo, e o castigo que era para vocês, Deus aplicou em Cristo. Vocês acham que Paulo, quando fala a paz de Deus aqui, ele está ignorando essa paz da justificação pela fé? De ser declarado justo por causa do sacrifício de Jesus Cristo? Não, meu querido. Paulo não está falando de paz de maneira genérica. Paulo está falando de paz com Deus, a paz de Deus. Entendeu? Então, assim, eu já vi, você pode, às vezes você vai ver as pessoas falando aí afora, aí, olha, pense em coisas boas. Olha, está escrito na Bíblia, a gente tem que pensar em coisas boas, coisas virtuosas, para o nosso coração encher de paz. Não é isso que Paulo está falando aqui. Pastor, mas dá resultado? É lógico que dá resultado. Pensar em coisa boa faz bem. Dá resultado, ué. Se for uma paz humanazinha que a pessoa quer, vai ter. Pensar em coisas boas. Né? Mas tem um porém aí também. O que é coisa boa? O que tem virtude? O que tem louvor aí, na perspectiva de Paulo? Agora complicou. Agora complicou. Porque humanamente falando, Paulo não estava em paz aqui.
Estava em guerra contra o sistema. Sofrendo perseguição da parte dos judeus, né? E opressão da parte dos romanos. E muitos problemas com as igrejas. Mas ele fala de uma paz. Aí a gente começa a lembrar quando Jesus falou, né? Minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vos-la dou. É uma paz diferente. O que Jesus está falando é o seguinte, é uma paz diferente, viu, gente? O que vocês entendem por paz aí, ó, é outra coisa, a paz que eu estou dando para vocês. Não é? Então, assim, pegar esse texto e abordar ele de forma que o homem é o centro e não Deus. De forma que é para dar autoconfiança para a pessoa e não a confiança em Deus. De forma que é para fazer, o propósito é fazer a pessoa ser emocionalmente saudável e não ser cheio do Espírito Santo. Complicou. Abordar esse texto de forma antropocêntrica, de forma, né, que os coaches usam aí, né, autoajuda, né, ou de forma que também abordam por aí, né, para fazer você emocionalmente saudável, vai estar saindo do propósito do texto. Não é isso que Paulo quer. A intenção de Paulo é glorificar a Deus, glória a Deus, igreja, Deus no centro, amém, meus amados? Deus no centro, o poder de Deus atuando no crente, não é autoajuda, é ajuda do alto, e ser cheio do Espírito Santo. Promover o enchimento com o Espírito Santo na igreja. Glória a Deus, igreja. Este é o propósito de Paulo. E aí você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Ele usa palavras aqui. Virtude, digno de louvor. O que mais aqui? Vamos ver. Respeitável, justo, puro, verdadeiro. Eu não vou entrar, não vou dissecar cada palavra dessa. Você já entendeu. Paulo está falando o seguinte, olha, tudo que é bom. E aí vamos para um critério aqui. E o que é bom? O que é bom? Né? Qual que é a vara de medir aí para nós chegarmos à conclusão? Qual coisa é boa? Essa coisa é boa? Tal coisa é ruim? Né? O que é bom? O mundo aí fala o que é bom. O mundo tem os valores dele. O mundo tem a sua visão de mundo. As pessoas aí fora têm os seus valores. Até traficante tem os seus valores. Não é? Paulo está falando o seguinte, olha, com esse tanto de palavras aqui, né? Ele está falando o seguinte, o que é aprovado por Deus? Eu posso substituir todas as palavras aqui por essa seguinte frase, tudo o que é aprovado por Deus, ocupe os pensamentos de vocês. 3 pontos essa pregação aqui. Paulo ele vai tratar dos seus pensamentos, ele vai tratar das suas atitudes, e essas duas coisas vai gerar uma terceira, que é a paz com Deus. A paz de Deus. Glória a Deus, igreja. Neste primeiro ponto, pensamentos. O primeiro ponto é você, Paulo, ele quer que a igreja julgue todas as coisas segundo os parâmetros de Deus e não os nossos. Julgue. O papel do cristão, meus amados, o cristão, ele é chamado para julgar.
E não viver no automático, meu querido. Você entende quando eu digo viver no automático? Você entende? Né? Viver no automático é perder o espírito crítico, segundo a palavra. Pastor, espírito crítico é uma coisa feia. Não, meu querido. Isso, em outras palavras, se chama discernimento, julgamento. Você não pode ser uma esponja que sai absorvendo tudo. Você não pode sair pegando tudo por aí. Você tem que filtrar as coisas. Glória a Deus, igreja. Você tem que filtrar as coisas. Mas para filtrar as coisas, você tem que saber discernir o que é bom e o que não é. E o que é que vai te ajudar a discernir o que é bom e o que não é bom? A sabedoria humana, a filosofia, a psicologia, essas coisas, pode ter muita coisa boa por aí. Mas não adianta, não é a vara de medir do cristão. Entendeu? Não é e nunca vai ser, não vai chegar nem perto. É a palavra de Deus que é a vara de medir do cristão. Glória a Deus, igreja. Direto, Paulo, eu lembro pelo menos umas 2 vezes as suas cartas, ele fala com a igreja, olha, que vocês aprendam a discernir a vontade de Deus. Que vocês aprendam que vocês possam descobrir e ir desenvolvendo nesse entendimento para entender a vontade de Deus. O que Paulo está querendo é o seguinte, olha, que vocês desenvolvam a habilidade de entender a mente de Deus, a vontade de Deus, o que Deus quer. Então, no campo dos pensamentos, que é o que o versículo 8 trata, Paulo está falando o seguinte, meu querido, primeiro passo, saiba discernir o que é bom, o que é louvável, o que tem honra. Saiba discernir. Pratique esse tipo de julgamento. O cristão tem tanta dificuldade com essa palavra julgamento, né? É porque ninguém gosta de ser julgado. Né? Aí interpreta errado lá Mateus capítulo 5, é 6, né? Mateus capítulo 6, não julgueis, tá vendo? Ali está falando do juiz temerário, meu querido, do juiz precipitado. O próprio Jesus fala, várias vezes ele fala, julguem com toda justiça, julguem segundo a reta justiça, prestem atenção. O julgamento é necessário. Então, o primeiro passo, no que diz respeito a essa questão dos pensamentos, é o julgamento. Você tem que estar sempre julgando. Essa semana, né, mais uma vez, né, eu fui surpreendido comigo mesmo. Eu não canso de me surpreender comigo mesmo. Né? Eu sou uma pessoa incrível, né, para o mal, né? Quem gosta de filme, de série aqui? Eu gosto de assistir filme e série. Mas, de novo, me peguei torcendo para o mal. De novo. Meu Deus, eu falo disso sempre. De novo. Né? E a gente ama fábulas, histórias, contos. A gente gosta de um drama, meu querido. Ainda mais eu que sou dramático demais, gosto de um drama. Né? E aí você é seduzido pela história. Vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de filme, né? E eu me peguei torcendo para o Godzilla. Eu gosto demais do Godzilla. Gosto demais. Né? Acho bonito aquele lagartão. Quem conhece o Godzilla aqui? King Kong também. Oh, legal. Mas eles estavam lutando contra o outro na cidade. Aí você via prédio derrubando, Aí o filme te leva a esquecer que tem gente boa morrendo, prédio caindo, aí, né, um pai de família morreu, uma criança, né, e te leva a torcer, e às vezes te leva, né, quem já viu o King Kong sendo metralhado no alto do prédio lá, e
Isso, pega, esmaga mesmo o avião, né? A nossa mente foi moldada pelo mundo. E isso aprofunda tanto, meus amados, e chega à loucura, né? Uma vez, né, já me abordaram aqui, né? Pastor, crente não pode comer carne, porque os animais são seres vivos, tão importante como nós. O quê? Mas peraí, meu querido, olha aqui, Deus falou para Noé, pode comer de tudo. Pode comer os seres vivos. Olha aqui, meu querido, Jesus na pesca maravilhosa com Pedro, né? E o texto fala, né? E o barco se encheu e quase afundou, e os peixes se debatiam. Hã? Olha aqui Jesus fazendo um churrasquinho aqui. Pedro estava pescando, o discípulo estava pescando, e eles viram um homem lá na praia. É Jesus, e chegou lá, o peixe estava assando. Foi Jesus que estava assando o peixe. Está vendo como a cosmovisão mundana tomou conta dessa pessoa? Né? Engraçado. E a gente é seduzido pelas falácias, pelos filmes e séries, e logo começamos a dissociar o que é justo, o que é amável, o que tem louvor, e começamos a julgar, a discernir segundo os valores mundanos e não os valores de Deus. Meu querido, por mais que você não goste, justiça é o que Deus fala que é justiça, e não o que a humanidade fala que é justiça. Glória a Deus, igreja. Doa quem doer. Justiça é justiça, porque foi Deus que falou que é justiça. O resto, meu querido, é trapo de imundície. Por mais que seja bonitinho. Mas é tão bonito, pastor. Né? O cachorrinho. Shih Tzu. É assim que fala? Shih Tzu. Aquele país ali come Shih Tzu. Que coisa feia aqui. Tá errado. Tá errado não. Pastor, mas eles têm sentimentos. Vaca também tem. Quem gosta de bife aí? Você sabia que quando eles chegam perto do abatimento, do local de abatimento, eles ficam agitados? E eu sei lá comendo bifinho, né? Você devia ir para a roça. É só um exemplo de uma mente moldada pelo mundo. É ou não é? E aí pega os fracos mesmo, pegam aqueles que não discernem, que não estudam a palavra, que não entendem. Alguns usam como vara de medir o coração. Se eu tenho paz no coração, então vem de Deus. O quê? O quê? Pastor, só é correto fazer a coisa com paz no coração. O quê? Quer dizer então que de onde vem toda a promiscuidade, todo o pecado, toda a incoerência humana, vai ser o juízo do seu coração? Vai ser o juízo da sua vida? O seu coração? Espera aí. Mas aqui, pastor, está falando que a paz de Deus vai preencher o coração. Meu querido, o que Paulo está falando, a verdade, segundo Deus, vai preencher o seu coração. Agora ele não está falando que o seu coração é a fonte da verdade. O seu coração é a fonte da verdade? Tem até a música, né? Escute o seu coração. Né? Música bonita, né? Listen to your heart. Né? Escute o seu coração. Bobeira. Coração enganoso. Cheio de trevas e maldades. Cheio de incoerência. A verdade vai vir da paz que eu sinto no coração? Não, pastor, eu não posso fazer nada, porque coração, em outras palavras, é consciência. Mas a consciência é moldada segundo aquilo que você acredita. Será que você acredita é verdade? Quem vem de outra igreja, de um ambiente mais rígido no que diz usos e costumes, né, precisou de um período de adaptação e de até prova com Deus se bobear para sentir paz, para andar de maneira decente, mas não segundo as roupas lá daquele ambiente rígido. Quantas mulheres sentiram
né, peso na consciência pelo fato de cortar o cabelo, porque não entendia corretamente as escrituras, porque a consciência foi moldada segundo o que foi ensinado. E não sentia a paz. Né? Tomar cuidado. Quando Paulo fala para andarmos segundo a consciência, não é segundo a nossa própria consciência, mas e sim segundo a consciência moldada pela palavra. Cuidado. Cuidado. A consciência é algo bom quando é moldada pela palavra. Agora, quando a consciência é moldada pelo aquilo que nós escutamos, sem filtro, sem julgamento, né? Olha só, meus amados, olha, a gente está falando de filme, né? Olha o que os filmes estão fazendo com os cristãos. Quando tem um cristão lá, é ladrão, é um fanático, é uma pessoa sem amor, é um risco. É isso que a igreja é. Não foi a igreja que transformou o Ocidente e promoveu a democracia, promoveu a paz, promoveu, né, o fim do canibalismo, o fim do sacrifício humano, das loucuras. E aí pinta os cristãos como isso, e isso está sendo feito, e feito, e feito, cada série, cada filme, isso vai sendo bombardeado. E os cristãos vão ouvindo lá, e é isso que nós somos. Crente é meio tudo hipócrita, e isto seduz os adolescentes, os jovens, né, que chegaram agora no mundo, e acham que cristianismo é isso aí. Não é. Cristianismo, meu querido, os verdadeiros cristãos transformaram o mundo. E a paz, vai lá, vai lá para o Oriente, lá, vai lá para os totalitários lá, para as outras religiões, vai lá para a Índia, vai lá para a China, vai lá e vê se eles aceitam a oposição como os crentes aceitam. A liberdade de consciência. Não aceitam a liberdade de consciência. Vai lá, né? Aí fica um tantão de gente aí, né? Falando mal dos crentes, os filmes, a série, todo mundo está detonando os crentes. E crentes, né, sendo moldados por essa coisa. E aceitando. Né? Satanás com suas mentiras, em vez de saber julgar o que é louvável, o que é bom, o que é justo, em vez de procurar na palavra, sai absolvendo sem filtro, sem julgamento, e sai tirando suas conclusões, e é moldado por este mundo. Terrível. Terrível, meu querido. Derrota. Mais um outro exemplo. Já dei vários exemplos aqui, né? De como o mundo molda sua mente, e Paulo quer impedir isso. Paulo, ele fala o seguinte, olha, vocês precisam ter discernimento. E vocês precisam saber o que é bom, o que é verdadeiro. E outra coisa que Paulo fala no versículo 8, está aí, ó. Está aí. Foquem nessas coisas. Depois de discernir o que é bom, o que é verdadeiro, depois de ter a mente moldada pela palavra de Deus, e ter esse entendimento, de saber distinguir aquilo que é virtuoso, aquilo que é vergonhoso, depois de fazer isso, foque nessas coisas. Foque na verdade. Quando ele fala, nisto pensais, ou seja, se concentrem nisso. Abracem isso, pensem nisso, meditem naquilo que é bom, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é louvável. Em outras palavras, Paulo está fazendo a mesma coisa. Está falando a mesma coisa que ele falou em Romanos capítulo 12. Está falando da metanoia. Tá? Da renovação da mente. Glória a Deus, igreja. Quem está entendendo aqui? Né? Eu tenho medo de estar falando grego. Né? Paulo está falando, meu querido, olha, igreja, aprenda a discernir, filtre as coisas, e depois de filtrar, concentre naquilo que é bom, naquilo que Deus aprova. Simples. A mente deve ser cercada. A mente deve ser cercada de tal maneira, meus amados. Olha o que Paulo fala acerca da mente, né? Acerca dos pensamentos, e é algo tão profundo, lá em 1 Coríntios, quando ele está combatendo a heresia lá de que Cristo não ressuscitou,
ele solta uma frase lá que era muito falada na época. As más conversações corrompe os bons. Em outras palavras, me diga com quem andas que eu te direi quem és. Em outras palavras, não se assente na roda dos pecadores, nem se detenha no caminho, né? Mente blindada. Né? Aí vou voltar à questão lá do filme lá que eu me peguei pecando. Torcendo para o mal. Né? Olha só o nível que a gente tem que chegar, meus amados. Por isso que eu falo para o pessoal, né? Eu prefiro filme de terror do que filme de Natal. Prefiro o mal escancarado, porque quando o mal ele é camuflado, ele nos seduz de maneira mais fácil, né? Então eu prefiro o mal. E em outras palavras, Paulo também fala disso, né? O anjo de luz é o pior, né? Satanás se apresenta como um anjo de luz. Não é? Aparência boa. Não é isso? Satanás se apresenta como um anjo de luz, ele usa texto bíblico, e ele cita o texto bíblico certinho, aplica de forma errada. Não é isso que ele faz através dos falsos profetas? Né? É assim, meus amados. É assim a coisa. Então eu prefiro o mal. Eu prefiro o mal do que o mal escondido. Eu prefiro o mal claro do que o mal, sabe? Porque aí, né? Olha só, aproveitou o fato de eu gostar do lagartão, né, o Godzilla. Eu gosto demais do Godzilla. Você nem imagina como que eu gosto do Godzilla. Do King Kong, desde pequenininho, eu vi o King Kong. Nossa, King Kong é legal demais. Godzilla, nossa, quando ele dá aquele rugido. Ah! E aí, né? E quantas pessoas, por exemplo, né, eu sei que está sendo modinha aqui na igreja, que tem muita irmã que gosta de dorama, né? Dorama, aquelas novelas coreanas, que tem aqueles homens com cara de mulher. Né? O mal está ali, meu querido. E o mal está de maneira bem disfarçada. Que coisa pior do que dorama? É série cristã canadense. Né? Pior do que dorama. Então, pastor, não sei o que é isso. Então saiba, melhor. Tá? Porque o mal está de maneira bem subjetiva. Mas está lá. Primeiro, o que o dorama faz com a mulher? Começa a dar ela para a perspectiva de homem que não é real. Aqueles homens bonitos lá. Nunca vi os homens bonitos, aqueles homens de dorama. Tanto externamente quanto internamente. É tão bonito que parece mulher. Mulher que tem que ser bonita, homem tem que ser bruto, só. Hã? Esse negócio de homem tem que ser homem. Uai, homem de guerra, guerreiro, sustentador, o cara entrou ladrão e vai lá e encara. Não. Né? Cadê a barata? Deixa eu matar ela. Eu pego com a mão, assim, ó. Entendeu? Hã? Né? Aí a mente vai sendo moldada para este mundo, e aí o que é virtuoso, o que é maravilhoso, o que é bom, vai tomando outras formas. E aí se estabelece uma crise no casamento, porque o marido não é daquele jeito. Hã? Os filmes românticos estragaram o romantismo. Né? Estragaram. Não tem nada a ver com a realidade. Né? O homem tem que ser o pacote completo, porque se não for, meu querido, você tá liberada a atrair ele, ou abandonar ele e arruma outro. Olha o índice de divórcio lá que você vai ver. Não, eu estou divorciando ele porque ele é homem. Né? Ele é homem. E a mente vai sendo moldada pelas coisas deste mundo. Não, estou divorciando ele porque ele é autoritário. Como assim autoritário? Porque ele governa a casa, e a coisa ele lidera. Ah, é? Não é isso que a Bíblia manda, não? Quando os dois não têm acordo, quem é que deve mandar? O ideal é que os dois entrem em acordo, não é ideal? Vamos conversar aqui. Mas se não há acordo, é a mulher que vai mandar? Foi isso que Deus estabeleceu? Hã?
Aí o feminismo entra na igreja e estraga as mentes. E aí o que é virtuoso, o que é maravilhoso, é moldado segundo o mundo e não segundo a palavra. O estrago está feito. É ou não é verdade? E aí a gente tem que tomar cuidado, meu querido. Está entendendo? E também vale para homem também. Os filmes arrebentam com os homens, coloca aquela atriz linda lá, né? E a Bíblia deixa bem claro que a beleza passa. E que a formosura interior que vale. É ou não é verdade? Né? A Bíblia não fala isso? Hã? A beleza passa e a formosura interior que vale. Né? Mas aí tem uma cambada de homem aí, né? Aí você vê o cara abandona a mulher, que teve os filhos, que arrebentou com o corpo para ter filho, e abandona ela para uma novinha. É ou não é? Uma mente moldada pelo mundo e não segundo a palavra. Não é isso? Mais um exemplo. O Paulo, voltando aqui, Paulo está falando com a igreja, olha, que vocês abracem os critérios de Deus, que aquilo que é bom, que é amável e aprovado, seja segundo Deus, e foque nessas coisas. Foque nessas coisas. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios da palavra de Deus. E aí no versículo 9, ele afunila mais ainda. Que vocês viram, ouviram, aprenderam de mim. Isto praticar. E agora vamos para a prática. Né? Que vocês viram em mim. O que a igreja viu em Paulo? A igreja viu em Paulo uma pessoa apegada às coisas deste mundo? Uma pessoa a qual as circunstâncias atrapalhavam ele tanto que ele entrava em desespero e abandonava a fé e praticava o pecado? Não. A igreja de Filipenses viu em Paulo um homem transformado pela palavra. Glória a Deus, igreja. A igreja viu em Paulo um homem que teve a vida mudada depois que viu Cristo ressuscitado. Mudou. Mudou. Mudou, meu querido. Paulo viu o Rei da Glória. Paulo teve a mesma experiência que Isaías teve ao ver a glória de Deus enchendo o templo de Jerusalém. Ele viu Deus e se desesperou. Ele viu Deus e se desesperou. Pastor, o que é isso? Ver Deus se desesperar? É o primeiro impacto, meu querido. É o primeiro impacto. Diante da santidade de Deus, meu querido, o homem treme. O próprio Deus fala, nenhum homem vai me ver e vai sobreviver, porque não tem jeito, cara, de um ser caído ver Deus. Está entendendo? Então, ele teve ali uma experiência com Deus e a vida dele mudou. E é isso que o Evangelho faz conosco. O que vocês ouviram de mim, igreja, Paulo falando, vocês ouviram o Evangelho, vocês ouviram que Deus é santo. Vocês ouviram que o homem é pecador. Vocês ouviram que em Cristo nós temos a salvação. Vocês ouviram que em Cristo nós temos a resposta. Vocês ouviram que em Cristo nós temos esperança. Vocês ouviram também os mandamentos de Cristo e me viram obedecendo os mandamentos de Cristo. Vocês me viram perdendo esta vida para ganhá-la. Vocês me viram indo para a cruz por causa de Cristo. Vocês me viram sendo perseguido por causa da justiça de Cristo. Pratiquem essas coisas. Pratiquem o Evangelho. Pratiquem a palavra. Né? Em outras palavras, Paulo está falando a mesma coisa. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí a paz de Deus reinará. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, igreja. Aí a paz de Deus reinará. Então, vocês observaram que isso aqui não é coach, isso aqui não é bem-estar emocional, apesar de vai dar bem-estar emocional. Vai dar efeito colateral, mas não é o propósito.
Quando eu tiro o propósito verdadeiro e coloco outro, aí eu distorço a palavra. Mas o propósito é, igreja, sejam cheios do Espírito Santo. Povo de Deus, sejam cheios de Deus. Conheçam a vontade de Deus e foquem na vontade de Deus. Foquem na vontade de Deus, pensem nessas coisas. Me imitem e pratiquem. Meus amados, a boca fala do que o coração está cheio. As ações são praticadas de acordo com aquilo que está no coração. Não é verdade? Então a sua mente deve ser blindada. Discirna o que é bom, o que é louvável, o que é verdadeiro. Logo você vai saber, vai separar o que é bom daquilo que é mal. E depois disso, foque naquilo que é bom. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Então, meu querido, você não pode ir para Atlético. Você não pode ir para Cruzeiro. Você não pode ir para filme, para série, para nada deste mundo, sem o espírito crítico, sem um julgamento, sem estar vigilante e debaixo de oração. É ou não é verdade? Você não pode viver neste mundo sem estar debaixo de oração e viver sempre julgando, sempre discernindo, sempre separando as coisas. Não pode. A Bíblia manda vigiar e orai. Os discípulos já estavam ali no momento crucial, e Jesus vira para eles, olha, orem, vigiem e orem. O Espírito está pronto, mas vocês são fracos. Vocês não estão prontos ainda. Vocês têm que andar de maneira vigilante, para que vocês não caiam em tentação. E aí a tentação chegou. Pedro não estava orando e vigiando. O que ele fez? Vocês lembram o que ele fez lá no Getsemane? Né? Foi neste momento, foi no Getsemane que Jesus falou, olha, vigiem e orem, para que não caia em tentação. Não é? Aí chegou a tentação, foram prender Jesus. Pedro pegou a faca e cortou a orelha de Malco. Aí Jesus repreende Pedro. Pedro, para com isso. Quem fere com a espada será ferido pela espada. Você não sabe se eu clamar legião de anjos aqui, o Pai Celestial vai mandar? O Pai Celestial vai mandar, se eu quiser. Não vigiou, não orou. Então, meus amados, o cristão é chamado para viver assim, para ter a paz de Deus. Amém, meus amados? E a paz de Deus, meus amados, não é a mesma paz do mundo. Não é andar segundo a paz. Às vezes, meus amados, por causa de Cristo, Paulo deixa isso bem claro, que por causa de Cristo você será perseguido, ou seja, você não vai viver em paz. Apesar de ser um pacificador, apesar de ser uma pessoa que promove a misericórdia, a justiça, Jesus termina as bem-aventuranças dizendo o seguinte, olha, bem-aventurados sois quando te perseguirem por causa da justiça, por causa do meu nome te prenderem, te açoitarem e dizerem toda sorte de mentira acerca de vós. Vocês são bem-aventurados. Quem lembra da passagem na qual os discípulos, depois de apanhar por causa de Cristo, se alegraram? Estavam em paz. Debaixo de pressão, de ameaças. Tinha acabado de apanhar. E estavam em paz. Por quê, pastor? Porque essa paz, para ter essa paz, a sua perspectiva de mundo deve mudar. O seu conceito de paz deve ser outro. A sua mente deve estar moldada pela palavra. E aí, num ambiente de aparente derrota, você fala, não, sou mais do que vitorioso. No ambiente de derrota humana, aí você vai falar, vai ser na próxima pregação, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, posso passar por qualquer tipo de coisa. Enfrentar qualquer situação naquele que me fortalece. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.
Meus amados, então, resumindo, julgue, viva em discernimento, viva com discernimento espiritual, julgue todas as coisas, não se largue no automático, é chato mesmo, e se você externalizar o seu julgamento, ninguém vai te querer perto. É ou não é? Né? A pessoa está lá torcendo para a moça ficar com cara, e você, olha, não, ela vai fazer fornicação. Você, não, que chato você, hein? Não, mas ela vai praticar fornicação, não pode praticar isso não. Né? Você está lá vendo filme lá, o trem lá, a pessoa vai praticar fornicação, você acha bonitinho, que bonito. Fornicação, defraudação, sei lá, que bonitinho. Aí se você virar esse crítico, se você externalizar essas coisas, ninguém vai te querer perto. Né? Mas não foi isso que Jesus sofreu? Jesus não sofreu rejeição por causa da justiça? Né? Não estou falando aquele crítico não, com espírito de superioridade não, meu querido. Estou falando do crítico no sentido de se proteger e no sentido de promover a bondade. Porque eu sei que a religiosidade faz, né? A pessoa vira crítica e ela critica por criticar, para se sentir superior, para o espírito religioso dela. Não é isso. A intenção manda muito na crítica. Tá? Nesse espírito de julgamento. A intenção é glorificar a Deus, é andar em santidade, se proteger o mal, proteger os seus da maldade. Né? Às vezes você vê no filme lá com sua esposa, né? Você fala, olha, você não está legal não. Às vezes dela você vai ouvir, não, cara, é chato ver as coisas com você. Né? Não, estou protegendo a minha casa. E vice-versa, tanto o homem quanto a mulher. Tem que agir nessa hora. Tem que levantar as armas do julgamento. Glória a Deus, igreja. Discernir o que é bom, se concentrar no que é bom. Imitar o apóstolo Paulo, praticar e ter a mesma mente do apóstolo Paulo. Aí sim, você vai experimentar a paz de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Fique de pé.